Olá pessoas, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas discussões sobre interface para a gente trabalhar melhor um pouco os conceitos de polimorfismo e herança dentro da linguagem Java. Então a gente já viu alguns conceitos de polimorfismo, de herança, já falamos sobre classes abstratas e como a gente pode estar herdando a partir dessas classes, tanto ela sendo abstrata ou não, a gente já fez alguns exemplos. Só que agora a gente vai conversar também um pouquinho sobre interface. Dentro da linguagem Java, não é permitido você ter herança dupla. Então a classe ela sempre vai ter um pai ou uma mãe. Ela nunca vai poder ter os dois, ela não vai ter um pai e uma mãe. Ela não vai conseguir herdar de duas classes. Mas a gente pode estar utilizando interfaces no sentido de estar resolvendo essas questões. Não é diretamente uma herança, porque como vocês vão ver, a gente recebe o que vier junto com a interface, mas são códigos que precisam ser implementados ainda. Eu tenho um método que eu vou ter que dar vida a esse método, eu vou ter que dar função a ele, mas é uma forma também de a gente fazer alguns ajustes da relação entre a falta de herança múltipla, né, que é a herança de mais de uma classe, e também resolver algumas questões de padronização do código. Inclusive essa imagem que aparece aí para vocês desses plugs com essas tomadas das formas mais variadas possíveis é justamente para a gente poder fazer uma discussão sobre padronização. Mas antes de entrar nisso, a gente vai falar um pouco aqui sobre como é a estrutura das interfaces e como é que elas podem ser implementadas pelas classes. Então, assim como a gente viu nas classes, você define o papel desse arquivo a partir de algumas palavras-chave. Nesse caso aqui em específico, a gente vai estar colocando a palavra-chave interface, e isso é que vai estar dando a indicação para a máquina virtual, a indicação para a linguagem, que esse tipo de arquivo aqui, esse código, trata na realidade de uma interface. Então, assim como as classes, a gente faz algumas recomendações sobre como é que deve se dar a implementação desse código da interface. Então, as interfaces, elas aceitam atributos, mas aí também só podem ser atributos constantes. Ela não aceita a inclusão de variável. E um dos papéis que a gente pode dar uma interface também, ela funcionar como uma espécie de repositório de constâncias, caso a gente precise utilizar nos nossos sistemas. E aí nós vamos fazer a indicação dos métodos. E assim como a gente viu nas classes abstratas, aqui na interface eu posso colocar tanto métodos que não têm retorno, que é quando a gente vai estar utilizando aqui a palavra-chave void, assim como métodos que são próprios para retorno, que aí no lugar do void a gente vai fazer a indicação do tipo que vai ser retornado. Só que aqui na interface eu não vou ter implementação desse método, ele não vai estar efetuando a ação. Eu vou estar colocando ele aqui e o papel desse método vai ser unicamente para a gente indicar que toda classe que for implementar essa interface, que for utilizar essa interface, ela vai ser obrigada a estar fazendo a implementação desses códigos. Então a gente vai ver agora aqui como é que a gente pode implementar o uso de uma interface a partir de uma classe. Como é que eu indico que uma classe vai utilizar uma interface e o que é que eu preciso fazer nessa classe para que meu código realmente tenha uma função definida. Então, assim como a gente viu na questão das heranças, quando eu for implementar uma interface, eu tenho que fazer indicação na classe de qual interface eu quero implementar. E a forma da gente fazer isso é através da palavra-chave implements, que é justamente a gente fazendo a referência de que essa classe aqui ela vai implementar as regras pré-definidas na interface. Então ela segue a mesma estrutura de uma classe normal que a gente já trabalhou até agora. A única questão é que, assim como a gente viu na relação das classes abstratas, os métodos da interface, por eles não serem implementados, a gente vai ter que estar implementando esses códigos aqui na nossa classe. Então, para os métodos que eu indicar lá na minha interface, eu vou ter que estar fazendo a indicação do uso deles, a implementação aqui na minha classe. E essa indicação vai ser sempre a partir do uso da palavra override, palavra-chave @override,
E aí eu vou estar fazendo a assinatura do método assim como a gente colocou lá na interface, e aqui eu vou fazer a implementação dele, seguindo a mesma ideia dos métodos que tem ação de retorno ou não. E seguindo o fluxo da classe, a gente vai estar colocando aqui os métodos gerais e os métodos get e set, caso a gente precise estar trabalhando nessa classe. Então essa é a forma que a gente pode utilizar para implementar nossa interface. Bom, mas o que é que tem a ver as nossas tomadas com uma vinculação com a interface? Então, se vocês observarem, a gente tem aqui vários modelos de tomadas, mas não existe uma padronização. Então, a gente trazer essa imagem aqui nesse momento é justamente para tratar de um dos papéis da interface, que é justamente a indicação de padronização do código. Então, esse é um dos papéis que a gente está trabalhando com a interface. E o que é que a gente está falando aqui de indicação de padronização de código? Vocês analisem a seguinte situação. A gente está trabalhando num sistema, onde nesse sistema a gente vai ter a necessidade de ter, por exemplo, vários programadores trabalhando nesse código. Vou ter várias pessoas trabalhando no mesmo sistema. E essas várias pessoas vão estar precisando implementar acesso ao dado. Então elas vão estar indicando como é que aqueles dados vão ser salvos em um banco de dados. Então o uso que eu posso dar interface aqui nesse tipo de sistema é o que? É eu fazer a indicação que todo mundo que for montar uma classe que vai ter acesso a banco, que ela siga determinadas regras. Como por exemplo, eu vou padronizar aqui a assinatura dos códigos, dos métodos. Então eu vou dizer que toda classe que vai fazer acesso a banco, que vai salvar dados no banco, alterar ou fazer pesquisa, ele vai ter a obrigação de implementar esses métodos aqui. Vai implementar o método salvar, alterar, deletar, listar um, listar todos. Então eu estou dizendo que todo mundo vai ser obrigatório a fazer isso. E com isso a gente consegue colocar, a partir dessa padronização, utilizando a interface, fazer com que várias pessoas trabalhem no mesmo código, e minimizando bastante o risco da gente ter problema desses códigos não estarem conversando entre si. Então esse é um dos papéis das nossas interfaces. Um outro papel que a gente pode dar a ela é a ideia de marcação. O que é que eu estou chamando aqui de marcação? A gente tem esse exemplo, onde a gente tem aqui um sistema que ele trata de clientes e funcionários. Nós temos aqui herdando de cliente, pessoa física, empresa, e herdando de funcionário, gerente e segurança. Só que aí tem uma questão. Eu vou ter pessoas que vão ter acesso a esse sistema, vão poder logar nesse sistema, vão poder autenticar nele. Só que aqui não dá para a gente seguir diretamente uma relação de herança, porque uma empresa ela não pode herdar de funcionário, da mesma forma que um gerente também não pode ser cliente. Então, uma das formas da gente resolver isso é justamente a gente fazendo uso de interface. Então, se vocês observarem aqui, a gente tinha que autenticador de usuário, ele tinha esse método aqui, usuário, que ia precisar receber um usuário. Mas qual seria o tipo desse usuário? Como é que a gente vai resolver isso? Eu vou criar aqui, e aí não vai ser mais uma relação de herança, porque gerente na realidade é do tipo funcionário e empresa é do tipo cliente. Mas eu crio aqui uma interface usuário e eu digo que tanto gerente quanto empresa, que são aí as duas classes que precisam ter acesso ao sistema, eu indico que eles dois vão precisar implementar a interface. Só que essa implementação aqui vai ser só para eu poder indicar que cliente, que gerente e empresa, além de funcionário, também é usuário, ou empresa, além de cliente, também é usuário. Então, o papel da interface usuário aqui nesse código vai ser apenas para uma relação de marcação. Como é que ficaria isso? Quando a gente for utilizar a implementação, a gente for utilizar interface, eu posso fazer isso também, inclusive junto com a relação de herança. Então uma coisa não exclui a outra. E é o que está acontecendo aqui nessa classe gerente. Eu estou dizendo que gerente extende funcionário, ou seja, gerente é filha de funcionário, é uma subclasse de funcionário,
ou que funcionário é uma superclasse em relação a gerente, mas também gerente implementa a classe usuário. Dessa implementação, a priori, o usuário não vai ter método, mas vai ser só para a gente poder dizer que gerente também é um usuário. Ele passa a assumir os dois tipos. Ele passa a assumir tanto o papel de funcionário que ele herdou, como o papel de usuário pela implementação da interface. E aí, se fosse uma situação onde entre o usuário tivesse também métodos para serem implementados, a gente seguiria a mesma regra aqui de implementação desses métodos. Então a gente tem aqui, indicação seria a mesma relação, utilizando @override, e colocaria a estrutura do código se dentro de usuário tivesse códigos a serem implementados. Então a gente pode utilizar também com essa ideia de marcação. Para a gente poder visualizar isso agora, a gente vai trabalhar aqui um exemplo de uma clínica. É como se a gente fosse fazer um sistema com a clínica, onde a gente perpassa pela seguinte situação. Nessa clínica, a gente tem uma situação onde é uma clínica diferente, e aí vocês vão poder visualizar aqui pela ideia do nome da clínica. E aí, qual seria a nossa relação com esse exemplo? A ideia da clínica Tratamos Todos é justamente para a gente poder aplicar bem o direito dos conceitos de interface, porque essa é uma clínica que ela trata tanto pessoas, vocês podem observar aqui, ó, que tem a imagem de um bebê, como ela trata também de animais. E aí vai ser nessa relação que a gente vai estar entrando com a interface, para a gente poder entender um pouquinho o papel de uma interface dentro do código. Então vamos dar uma verificada no nosso código para que a gente possa entender qual vai ser essa nossa relação com as interfaces. Então a gente tem um exemplo aqui que trata do nosso exemplo da clínica Tratamos Todos. E aí só para demonstrar para vocês, antes da gente entrar no código, a gente tem uma interface que a gente criou paciente, uma classe relatório paciente, porque ela precisa fazer alguns tratamentos aqui, algumas informações sobre esses pacientes. E aqui não é uma relação de estar implementando, é só uma relação aqui para dizer que essa classe ela vai ter um objeto que vai ser criado a partir de paciente. E nós vamos ter aqui as duas classes, pessoas e animal, que essas duas classes aqui vão implementar a interface. E aí eu estou dizendo que pessoa e animal, embora não seja uma relação de herança, essas duas classes elas vão estar implementando paciente, e a partir daí elas vão passar a ser pacientes. Por que a gente está precisando fazer isso? Porque no uso aqui da classe relatório paciente, ela precisa implementar informações dos pacientes que, se a gente não fizesse o uso da interface, eu seria obrigado a estar trabalhando mais métodos dentro dessa classe, porque eu ia ter que estar fazendo a visão separada. Eu ia ter que ter um método específico para animal e eu ia ter que ter um método específico para pessoa. A partir do momento que a gente usa a interface dentro lá de relatório paciente, como vocês vão poder verificar já já, a gente não vai ter essa obrigação de estar utilizando os dois métodos. Então, o que é que essa nossa interface aqui ela vai fazer? Ela tem apenas a indicação, ó, que quem for implementar a interface paciente vai precisar implementar o método lista dados cadastrais e lista histórico médico. Esses dois métodos eles não recebem parâmetro nenhum, mas eles retornam uma string. Então vamos observar primeiro como é que se dá isso lá em pessoa. Dentro da classe pessoa, nós vamos ter a implementação de paciente, como vocês podem verificar aqui no código. Então eu estou dizendo aqui, ó, que pessoa implementa paciente, mas ela também tem algumas informações que são específicas de pessoa.
Então eu estou dizendo aqui, ó, que a pessoa possui um nome e que pessoa vai possuir também uma idade. Lá no final a gente fez os métodos de encapsulamento, então get e set estão aqui, tanto para idade como para nome. E aqui nós temos os dois métodos que nós implementamos, como eu falei para vocês, os dois métodos que vão estar vinculados lá com o uso do relatório. Então, o que é que a gente tem aqui nesses dois métodos? Eu vou ter, ó, lista das cadastrais. Eu criei uma string, já que o retorno aqui, o tipo de retorno do meu método é uma string. Então eu criei aqui uma string dados cadastrais. E aí o que é que eu estou dizendo? Na primeira linha, eu estou dando indicação que dados cadastrais é igual a paciente mais dis.nome, né, a pessoa.nome. E aí eu estou depois fazendo uma concatenação aqui, seguindo, só por uma questão mesmo de formatação. Eu estou dizendo também, ó, que dados cadastrais vai ser dados cadastrais mais idade, esse textozinho aqui que é a informação de idade. Então estou aqui, ó, concatenação de idade mais dis.idade. Esses operadores aqui, ó, mais igual, ele é justamente para a gente minimizar na hora da escrita, porque eu não vou precisar dizer que dados cadastrais é igual a dados cadastrais mais esse texto. Então o mais igual já faz isso. E aí eu retorno aqui. Então qual é a informação que a gente vai estar retornando nesse momento? Quando eu chamar o método lista dados cadastrais lá no relatório, ele vai estar listando o textozinho paciente e o nome do paciente, a idade e a idade do paciente. O método lista histórico médico, ele segue a mesma ideia, só que aqui agora ele tem um texto onde ele vai trazer algumas informações para a gente a mais. E aí no primeiro ponto eu estou dizendo que é igual ao textozinho aqui, raio-x realizado na data tal. E aí a gente segue aqui fazendo a concatenação. E aí a gente tem algumas observações nessa concatenação. Uma delas é o uso lá do mais igual, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. E se vocês observarem, antes da frase tem esse barra N. A função desse barra N para a gente aqui dentro do texto, ele funciona como um código para a linguagem, que ele informa para a linguagem que é para quebrar uma linha. Então o que é que ele vai estar fazendo aqui? Antes de começar a escrever a frase infarto, né, infarto no dia 25/6, ele vai quebrar uma linha. Que a ideia é que esse texto saia um abaixo do outro. A mesma coisa quando eu sigo aqui na concatenação, ó, eu primeiro disse que era o raio-x, depois eu adicionei esse texto, eu concatenei ele, eu juntei ele fazendo a quebra de linha e eu estou juntando aqui um outro histórico aqui que é de uma cirurgia. Que é só para a gente ter a visão realmente de um histórico. Eu estou colocando cada informação, cada data uma abaixo da outra. E aí eu retorno esse histórico médico. A mesma coisa a gente vai fazer lá em animal. Então aqui em animal, ó, eu tenho os atributos próprios do animal. Então tem nome, espécime e proprietário. O que seria esse espécime? É o atributo que a gente vai utilizar para dizer se aquele animal é um gato, um cachorro, uma galinha, a gente indicar qual tipo de animal a gente está trabalhando. E aí a gente tem lista dados cadastrais, que segue aquela mesma relação lá que a gente fez com pessoa. Só que ao invés de dar nome e idade, a gente está passando informação agora de proprietário, quem é o paciente, que seria o nome do animal, e qual é a espécime dele. Então a gente fez a concatenação aqui da mesma forma que a gente fez lá em pessoa. A mesma coisa para a lista histórica. A gente está montando aqui o histórico de quais seriam os atendimentos que esse animal teve na clínica. E aí a gente tem os métodos get e set, assim como a gente colocou lá em pessoa também. Bom, agora em relatório paciente é que a gente vai começar a visualizar realmente o ganho que a gente tem com o uso da interface. Então eu tenho aqui, ó, dentro da classe relatório paciente, eu vou utilizar esse método que é imprimir histórico médico. Então se vocês olharem, eu estou com comando de saída aqui, eu estou com println para informar alguns textos. Nesse println aqui também a gente está fazendo uso, ó, de um barra N, é aquela mesma ideia que eu falei para vocês de forçar uma quebra de linha.
E aí eu estou dando algumas informações sobre o paciente. E se vocês perceberem, ó, não tem a previsão aqui de ser passado um animal ou pessoa. O que a gente está passando é paciente. E a partir disso, a gente vai poder estar chamando aqui dados cadastrais e históricos, independente desse paciente ser uma pessoa ou ser um animal. Para a gente poder visualizar um pouco o funcionamento disso, então a gente vai dar uma olhada aqui a partir do Blu-ray, do Blu-ray, desculpem. A gente vai implementar aqui alguns objetos de pessoa, animal, para que a partir deles a gente possa estar mostrando o uso do relatório. Então eu vou fazer o que? Eu vou dar um nome, uma idade para essa pessoa, vou dizer que ela tem 24 anos. Como é string, né? Eu tenho que passar entre aspas. Vou também dar o nome para ele. Então vou dizer aqui que é João. Vou também já setar algumas coisas aqui para o meu animal. Então vou dizer que a espécime dele, eu vou dizer que é um gato. Vou dar um nome para ele. Então vou dizer aqui que é Mimi, o nome do meu gato. E o proprietário dele, eu vou dizer que vai ser Maria. Pronto. A partir daqui a gente vai criar também uma instância de relatório só para a gente poder enxergar como é que esse relatório vai dar o resultado para a gente. Então eu tenho aqui, ó, meu relatório. E aí o que é que a gente vai poder estar fazendo aqui a partir de relatório? Eu vou estar chamando o método imprimir histórico médico e eu vou passar pessoa. Então eu vou dizer, ó, que aquele meu objeto lá, pessoa 1 que eu criei. Então eu coloquei pessoa 1, vou chamar esse meu método aqui, é só para a gente não ter que criar aquele método principal para executar como a gente fazia. O BlueJ dá essa vantagem para a gente. E ele vai estar nos mostrando aqui como seria a visão desse relatório. Eu vou poder mostrar para vocês como é que a gente poderia estar mostrando o relatório para a gente visualizar esses valores. Como eu disse a vocês, eu tenho aqui, ó, dados cadastrais do paciente, paciente João, idade 24 anos, o histórico médico dele, ó, fez um raio-x, teve um infarto, fez uma cirurgia. E aí, seguindo a mesma linha, só para vocês poderem acompanhar também, eu vou mandar ele imprimir o relatório a partir do animal 1 também, do nosso objeto animal que a gente criou. Então, a partir do momento que eu uso ali do nosso animal, se vocês perceberem aqui agora, ele está dando já o resultado do animal para a gente. Então ele disse, ó, meu paciente aqui é o Mimi, ele é uma espécime gato. Aí para vocês aí, ó, proprietário está aparecendo nulo. Por que esse proprietário está aparecendo nulo? Porque eu não informei o nome do proprietário, eu não setei lá na hora de criar uma instância desse nosso objeto. É até para evitar situações como essas, que em algumas situações de classe a gente cria o construtor já para obrigar a passagem de alguns parâmetros. Então, como a gente não fez nenhum tratamento, ele está dando a informaçãozinha aqui null, que é justamente para dizer que esse valor aqui foi nulo, ele não recebeu valor nenhum. Mas aí, ó, assim como a pessoa, ele teve também aqui as informações do raio-x, raio-x, infarto e cirurgia também, porque a gente não alterou essas informações. E aí eu consegui, ó, gerar um relatório tanto com informações da pessoa como do animal. Mas a partir daí a gente ficou considerando que isso seriam pacientes. Então esse é um dos papéis da interface. Ele serviu tanto para fazer esse papel de marcação para a gente, da gente poder indicar que isso era um paciente, como também na padronização dos métodos, que aí de forma como eu tenho um método com os mesmos nomes, eu posso utilizar esses métodos dentro do meu relatório implementando apenas uma vez.
Eu não precisei implementar métodos para animal e método para pessoa. Isso já acabou sendo entendido pela linguagem por conta do uso da interface. E isso para a gente também funciona como uma espécie de polimorfismo, porque os métodos que estão lá em relatório, que eu uso em relatório, que estão implementados em animal e em pessoas, eles são dados cadastrais e são históricos médicos, mas eles são implementados de forma distinta. Então aqui a gente está trabalhando também com a ideia do polimorfismo. Então seria isso que a gente tinha para falar sobre interface. Então na próxima aula a gente vai estar conversando sobre estrutura de decisão e a partir disso a gente vai estar podendo já fazer alguns tratamentos no nosso código. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo e até lá.